Olá, pessoal, boa noite. Lu. Olá, boa noite. O som tá bom aí, Simara? Está sim, está bem. Boa noite, Mazilda. Uma boa noite. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje no Farmacolando. Eu quero só falar um pouquinho sobre o canal, tá? O Ok. canal Farmacolando é um projeto dos alunos do Centro Universitário São Lucas e é sobre um trabalho de farmacologia. Os responsáveis aqui pela gestão desse canal sou eu, Mazilda, a Luciana e o José. E muito obrigada por você ter vindo compartilhar com a gente sobre esse tema aí que está nos afligindo nesses últimos dias, né? Te agradeço desde já, quero te deixar à vontade. A nossa live ela vai ter aí um tempinho de 45 minutos, os primeiros 30 minutos mais para você explanar o material, né? E quem tiver alguma pergunta pode escrever. E no final a gente vai abrir aí para a Silmara estar dando as respostas, ok? Muito bem, ok. Quer se apresentar, Silmara? Eu conversei com você ontem um pouquinho e eu vou me apresentar novamente. Muito obrigada pelo convite, Mazilda. Meu nome é Ciomara Leal. Eu trabalho numa clínica spa, né, Clínica Spa Vida Natural, que fica localizada na cidade de São Roque. É uma clínica que faz atendimento para várias situações, como câncer, depressão e muitas situações, né, como tabagismo também, como alcoolismo. Nós tratamos, auxiliamos e damos, né, uma série de orientações para que depois o paciente, o hóspede, nós chamamos de hóspede, possa dar continuidade no tratamento em casa também. É uma clínica que oferece vários tratamentos naturais, inclusive com a alimentação. E o atendimento psicológico faz parte. Bacana. Eu atendo online também, eu sou formada em psicologia desde 1999 pela Universidade de São Francisco, em São Paulo. Eu fiz depois uma pós-graduação em 2008 no Instituto Roller, fiz de psicopedagogia, fui para a área da educação. E agora, em 2017, eu fiz neuropsicologia na Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, da Santa Casa de São Paulo. Essa é um pouquinho da minha história. E eu atendo pacientes de todo o Brasil, inclusive no exterior, porque faço o atendimento online também. Bacana. Quer deixar o seu contato aí já, Silmara? Quer passar no final depois? Mas como você prefere? Que as pessoas te acham pelo Insta ou vai pelo WhatsApp? Eu posso passar o meu contato e depois as pessoas podem me encontrar, né, no Instagram. Eu vou passar meu telefone, né, que é 11 97662 3766. As pessoas podem entrar em contato comigo e aí nós conversamos e agendamos uma sessão. E eu também estou como Ciomara Leal no Instagram, né, Psico Ciomara Leal. E também tem um Face, que eu também me encontro como Ciomara Leal. Bacana, então. É, Então, vamos começar? Sim, Eu podemos começar. queria te perguntar, da perspectiva, né, do psicólogo, quais são os danos psicológicos desse confinamento para as pessoas nesse momento que nós estamos vivenciando aí, o momento de pandemia? Bom, essa pergunta é ótima para começar. Por quê? Porque eu quero começar falando um pouquinho do que é a saúde mental, né? A saúde emocional. A saúde emocional nós consideramos quando a pessoa tem habilidades,
de lidar com o dia a dia, com o cotidiano, com as atividades, lidar de maneira saudável com o estresse, viver de maneira saudável socialmente, né? Usar as suas habilidades cognitivas. Então, a saúde emocional é um conjunto de tudo isso quando tudo está bem, quando a pessoa consegue se desenvolver e estar no ambiente e se relacionar de uma forma positiva, consigo mesmo e com o próximo. E a saúde mental tudo isso acrescido da isenção das doenças mentais, dos transtornos, como, por exemplo, depressão, a ansiedade patológica, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, porque a ansiedade nem sempre é patológica, e outros transtornos, né? Dentro da ansiedade, aí nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias, entre outras. Então, falando de boa saúde emocional e mental, como manter isso diante dessa situação de pandemia? A situação de pandemia, ela já nos remete a um estresse emocional. Por quê? Porque é uma situação diferente, pela qual nós não havíamos passado ainda, né? Na história da humanidade, se nós formos buscar, nós temos exemplos lá de trás, né, de outras, como, por exemplo, a gripe espanhola. É um grande exemplo, né? Mas nós, nesse momento, é um momento único para todos nós. E esse momento, ele nos remete a um estresse emocional, porque ele gera sentimentos que são ruins, como o medo, a irritabilidade, a angústia, a incerteza, falta de controle, né, do amanhã. Então, todos esses sentimentos juntos, que é gerado, tudo isso acontece por conta do estresse, que gera também a ansiedade e pode acarretar em doenças até, como a depressão, que é uma doença grave, porque ela leva ao suicídio ainda nos dias de hoje, inclusive nos dias de hoje, né? O índice de suicídio tem aumentado principalmente entre os adolescentes, que no caso dessa pandemia, talvez não seja os mais atingidos, porque os adolescentes ainda não têm um discernimento tão adequado do que está acontecendo. Eles sabem, sim, eles têm o conhecimento do que nós estamos vivenciando, mas eles não conseguem mensurar a gravidade de tudo isso ainda. Muitos deles, né? Não todos, não podemos generalizar. Mas nós adultos estamos passando por essa situação de forma muito delicada. E é inevitável o surgimento de sentimentos ruins, como a angústia, como a incerteza, a insegurança, a irritabilidade, todos esses sentimentos que são gerados por conta do estresse. Então, como lidar com tudo isso? É a pergunta que eu ia te fazer. Como lidar com as frustrações geradas aí pelo impacto do coronavírus, né? Como lidar com tudo isso? Já que você fez aí um pano de fundo que... Sim, né? Porque é fato que essa situação nos remete a esse estresse. E o estresse, por si só, qualquer situação de estresse, ela movimenta todo o funcionamento do organismo. Por que eu digo isso? Porque o estresse, o organismo ele se prepara para nós reagirmos, para fazer com que nós possamos ter uma atitude de fuga, de ação, né? É uma reação de luta ou de fuga. O estresse nos prepara para isso. E o estresse, ele não necessariamente ele é negativo, porque ele nos prepara. Porém, quando é frequente, aí sim nós adoecemos. E isso acontece por quê? Porque quando sofremos situações de estresse, qualquer que seja, né, o estresse laboral, que é no ambiente de trabalho, o estresse, as questões que você comentou comigo ontem, né? E nós estudantes, em semana de prova, e como que funciona tudo isso? É um estresse, não deixa de ser uma situação de estresse, né? Nós vivenciamos o estresse
em muitos momentos na vida. E ele é administrado muito bem quando nós estamos bem, quando nós estamos com o emocional fortalecido e estamos bem mentalmente também. Agora, quando estamos fragilizados, aí começa o desequilíbrio. E quando o estresse é nocivo? Quando ele é frequente. Por quê? Porque aí libera no organismo, através da nossa suprarrenal, o hormônio do cortisol, o hormônio do estresse, que é um deles é o cortisol, por exemplo. E aí, por conta disso, o nosso organismo começa, então, a desenvolver sintomas. E aí gera a ansiedade, por exemplo, patológica. Você entende? Então, o estresse, ele acaba sendo prejudicial quando ele é frequente. E num momento como esse, de isolamento social, que é a pandemia, o isolamento social ele não é tão completo porque nós estamos tendo essa oportunidade, por exemplo, de conversarmos através da rede social e de nos vermos. Então, isso até que facilita para a nossa época, coisa que quem vivenciou a gripe espanhola não teve acesso. Então, isso já nos favorece. Deixa eu te fazer uma outra perguntinha aqui, para a gente caminhar. Qual que você acha desse excesso de informação? Como que a gente lida com essa expectativa de piora do quadro, de contaminação, o excesso de informação? Você acha que esse excesso de informação, ele ajuda, prejudica, né? Como que a gente lida com essas informações na crise? Serve como um gatilho para desenvolver uma crise de ansiedade? Serve certamente sim. As pessoas que não têm uma predisposição, ainda assim, podem desenvolver a ansiedade patológica nesse momento. Ainda assim. E aquelas que já têm uma predisposição, serve de gatilho certamente. Uma situação de estresse como essa que estamos vivenciando, que é a pandemia, isolamento social e toda essa questão que está por trás disso. Porque aí temos outras coisas, né? Que vem, a pandemia traz o isolamento social de alguns, nem todos, porque tem muitas pessoas que estão na linha de frente, estão trabalhando até mais do que o comum para elas, os enfermeiros, por exemplo, e médicos. Outras pessoas também trabalham na linha de frente, funcionários da Caixa Econômica Federal, frentistas de posto, pessoas que trabalham em farmácias. Então, tem outros tantos estabelecimentos que estão abertos. Mas linha de frente é quem está diretamente trabalhando com a morte, que são os enfermeiros e médicos. Então, veja, nesse contexto todo, as pessoas estão passando por esse momento, todas mundialmente, pelo mesmo momento, mas de forma diferente. Como eu disse, alguns em isolamento social, outros nem tanto, mas aí gera o que acontece aí também. Tem o medo de adquirir, no caso de quem está na linha de frente, o medo do contato com o vírus, de adquirir. E aí não saber até como que vai ser as consequências desse vírus dentro do seu organismo. Porque nós sabemos também, através da mídia, que tem pessoas que não passam de uma gripinha, como diz o nosso presidente. Como diz o nosso presidente, não passa de uma gripinha, mas para outros é fatal. Aí não é só uma gripinha. E muitas pessoas estão vivendo o luto, porque estão perdendo os queridos, os parentes queridos. E nós que não estamos perdendo parentes queridos, por exemplo, eu não tive nem contato com nenhuma pessoa que faleceu assim muito próxima a mim, mas eu também estou vivendo o luto. Para a psicologia, esse momento de estresse que a pandemia, o isolamento social nos remete, nós podemos, muitos dos profissionais comparam com o processo de luto mesmo, porque nós perdemos muita coisa. Então, não é simples
vivenciar esse momento, mas aí é possível reagir de forma positiva. E aí entra a resposta que você me falou. Como que funciona? Né? Tem pessoas que estão passando por isso, nós estamos todos passando, mas de formas diferentes. E aí conta muito como cada um enfrenta as situações da vida. E aí você me disse assim, mas aí qualquer um pode adoecer? Qualquer um pode adoecer. Porque mesmo você tendo uma boa saúde emocional, você tendo um bom suporte e enfrentando de forma positiva, mesmo assim, nesse momento você pode acabar sofrendo um desequilíbrio, que é comum por conta de todo esse contexto mundial. E aí, como que nós podemos fazer para ajudar a nossa mente a manter o equilíbrio e ajudar outras pessoas que estão próximas? Cuidar dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, isso é um ponto primordial, de cuidar de como que eu vou lidar com essas notícias que você me perguntou, né? Então, assim, tem muita notícia fake news, muitas programas sensacionalistas que nós devemos, nesse momento, evitar. Então, é buscar... Exato, exatamente. Isso nos protege. E isso é muito importante para mantermos equilibrados. É muito importante. Então, o poder de decisão nesse momento, do que fazer, de qual programa assistir, de dividir o tempo para que nós possamos, então, manter a mente saudável e o corpo também, isso é de primordial importância para mantermos o equilíbrio emocional nesse momento. E aí, não desenvolvermos uma ansiedade patológica, por exemplo, porque a ansiedade, ela não é necessariamente patológica. Você concorda comigo, Mazilda? Com certeza. Porque nós sentimos ansiedade muitas vezes, e às vezes durante um dia, em muitos momentos, assim como nós podemos, em algum momento do dia, sentir medo, e não necessariamente é um medo patológico, que no caso não trata-se de uma fobia, por exemplo. Então, Mas colocando aí uma contribuição para nós, Simara, usar máscara também na mente, né, na hora de fazer a seleção aí do filtro, aí fizeram uma brincadeirinha, né? Use a máscara também na mente. Sim, é isso mesmo. Usar a máscara neste momento ele é importantíssimo. Eu conheci uma pessoa que morou muito tempo no Japão. Ela me disse que lá é muito comum, todo inverno eles usam máscaras. É muito comum para se proteger mesmo das gripes e para um proteger o outro, né? Aquele que está contaminado proteger o outro e quem não está também se protege. Então, nós temos que agora adquirir esse hábito. Na verdade, é um recomeço de uma nova forma de viver. Muitos hábitos agora vão ser incorporados, né? E que bom que a máscara se torne um deles, né? Porque às vezes a gente está, por exemplo, vou trazer para o ambiente acadêmico. A gente está numa sala de aula, tem um colega que está resfriado, não necessariamente gripado, mas resfriado, e ele acaba transmitindo ali o vírus, e no outro dia já tem 3, daqui a pouco são 5, né? Se ele tivesse usado a máscara, teria se limitado, né, somente a ele. Sim, teria evitado essa transmissão. Sim, e se os outros também estivessem, também estariam se protegendo melhor. Então, é uma via de mão dupla, né? Nós temos que ter essa consciência que a gente deve usar para proteger o outro e para proteção própria, pessoal. Então, realmente, nós estamos, como eu vi em uma propaganda de TV, não fazendo propaganda de nada, mas nós estamos nos reinventando. E esse é um momento de repensar, de realmente fazer reflexões desse momento que estamos vivendo, olhar um pouquinho para o passado. Por quê? Porque a história é importante. Por que a história é importante? A história nos traz conhecimento do que foi feito lá atrás, que foi assertivo, que foi positivo, e o que foi um erro,
para nós não repetirmos. Verdade. Então, sempre é bom. Né? Então, ao invés de buscarmos programas que fiquem só o tempo todo falando de forma exagerada, nós devemos buscar um pouquinho da história, estudar um pouquinho, né, de como que foi lá atrás, o que foi feito na época e como que depois a sociedade se recuperou. Como que as pessoas se recuperaram? Como que foi isso? Né? Isso é importante. Isso é importante estudar, isso é importante conhecer, para que nós possamos nos fortalecer. E esse fortalecimento traz saúde emocional nesse momento. Uma perguntinha aqui para você. Para as pessoas que estão em família, não é difícil esse momento, mas assim, não é tão difícil, né? Agora, para as pessoas que estão sozinhas, que moram fora, que estão no exterior, ou mesmo no interior do país, por exemplo, a minha filha, ela está lá no Rio Grande do Sul, longe de todos, lá não tem parente, ela foi para estudar, chegou lá, o semestre foi suspenso, né? Então ela não pode voltar, também não tem como estudar, porque as faculdades estão sem aulas, né? E muitos também que estão no exterior tentando retornar para o nosso país também não pode, né? Como que eles, o que você poderia dar aí de dica? Como que eles podem lidar com esse momento de solidão nessa fase agora da pandemia? Essa é uma situação importante, porque muitas pessoas estão passando por isso. Como você diz, não somente no exterior, mas aqui mesmo, né? Principalmente os jovens que foram estudar, e tem muito idoso que mora sozinho. Isso ainda acontece bastante, né? Tem muito idoso que mora só. E aí, nesse momento, não podem receber visita, não podem sair para visitar, e estamos todos dentro desse contexto. E aí, o que fazer com essa solidão? Então, assim, a primeira estratégia, que está à nossa disposição, como eu já comentei, é o que não tínhamos no passado, né? As pessoas que vivenciaram, né, a pandemia, por exemplo, a gripe espanhola, e nós temos, que é a rede social, à disposição. Então, essas pessoas que estão só, elas devem aproveitar ao máximo a rede social para fazer contato visual com os queridos, com parentes queridos, com amigos, porque o contato visual, ele é muito importante nesse processo de solidão. O que mais que é interessante de fazer? É importante. É diferente você falar ao telefone e você estar vendo a pessoa. É diferente. Lógico que a distância, ela existe do mesmo jeito, mas ainda assim é muito mais positivo. Parece que quando nós temos esse contato de ver como a pessoa está, né, poder olhar nos olhos, traz uma proximidade, mesmo que virtual, mas traz. É diferente de quando falamos somente sem termos essa possibilidade de ver o outro. Uma outra estratégia boa, que também é eficaz nesse momento. Esse é um momento que todos estão falando muito em empatia, né, que é importante se colocar no lugar do outro para poder ajudar as pessoas, porque nós estamos todos precisando de ajuda, seja financeira, né, emocional, espiritual. Então, o que é importante nesse momento? Aproveitar também a rede social para se engajar em algum movimento social, para ajudar, porque aí, sabe por que isso é bom? Porque vai dar a sensação de pertencimento. E isso é importante nesse momento, muito importante. Então, tentar se engajar em qualquer, né, evento social, mesmo que assim, nós estamos impedidos de sair de casa, não estamos impedidos, né? Porque aqui, por exemplo, onde eu estou, nós podemos sair. É recomendado que não se saia, mas ainda podemos. Então, com muita cautela, com máscara e todas as precauções possíveis, e lógico que evitar
é o melhor que se deve fazer. Porém, não está proibido, né? Em alguns lugares do Brasil já estão decretando essa proibição por um período. Então, que não é o caso aqui onde eu estou, por exemplo, em São Roque. Então, o que eu posso aproveitar e fazer? Como foi feito no sábado, que nós aproveitamos e levamos algumas coisas para a igreja para serem doadas, para participar desse momento, para ajudar o próximo. E isso ajuda a... Quem ajuda também é beneficiado. Sim, com certeza. Quem recebe muito mais, mas quem ajuda também. Porque nós estamos pertencendo a algo, né? Fazendo algo também por alguém. E isso é muito bom, faz bem e também contribui nessa questão do processo de solidão. Porque aí a gente realmente entra no aspecto de sentir, né? Sentir-se útil. Estou participando, é o pertencimento. Então, é de grande importância. São estratégias que se podem usar para que, nesse momento, a solidão não torne-se um problema. Sim, bacana. Ótima dica, hein? Enquanto você estava comentando aí, fizeram alguns comentários. Eu achei um bem interessante. Ela pergunta assim, como estabelecer uma rotina nesse período de pandemia? Eu sei que você comentou sobre isso conosco ontem. Já comecei aqui em casa hoje aplicando. Eu gostaria que você falasse novamente, porque eu acho que é muito importante e contribui bastante. Caiu! Caiu a energia aí? Tô te vendo. Energia. Tá escurinho, mas dá para ver. Tá, ok, tudo bem. Vamos, tá escurinho, caiu a energia, mas vamos continuar. Então, Ainda bem que tem bateria aí. Tá tudo certo. Então desculpem, caiu a energia aqui, mas tá tudo bem. Vamos lá. Tá tudo certo. Imprevistos acontecem e a gente segue. Com certeza, estamos ao vivo. Isso, e assim, isso é lidar com os imprevistos, com as questões do dia a dia, que são intercorrências às vezes desagradáveis, mas o ser humano tem que ter esse jogo de cintura e a vida vai seguindo de uma forma positiva, e aí sim a saúde emocional acontece. Então vamos lá. É isso aí. Como manter uma rotina saudável? Não existe uma fórmula mágica, não existe uma regra para isso. Cabe a cada um programar o seu dia. Voltou. Voltou a luz. Voltou. Cabe a cada um programar o seu dia. E aí, trabalhando as prioridades. Mas eu estou em casa agora e não tenho muitas prioridades. A prioridade é me inteirar sobre a pandemia. Ok. Você precisa realmente conhecer, né, saber o que está acontecendo no mundo. Porém, isso não é uma prioridade. A prioridade é, nesse momento, cuidar da saúde. Essa é a prioridade. Então, como fazer? Primeiro aspecto, cuidar de como nós devemos nos alimentar nesse momento. Sabemos que alguns alimentos, eles não são saudáveis, né? Nós sabemos que são saborosos. O açúcar refinado, massa, né? A farinha branca, tem muitos alimentos que são muito saborosos, mas que não são saudáveis. Então, nós precisamos nos proteger desse momento. Mas não posso comer, eu não posso pedir uma pizza, eu não posso... Não é que não pode, você não está proibido, mas você deve, sabiamente, fazer escolhas assertivas para que você se mantenha bem, com saúde. Então, nós devemos optar por alimentos mais saudáveis, o mais natural possível, comer mais frutas, usar, né, os recursos que temos, mas se alimentar de uma forma mais natural. Não é hora de ficar doente. Pois bem, nós temos que exatamente fortalecer o sistema imunológico. E aí, para isso, precisamos de boa alimentação. Porque o açúcar, ele faz o inverso. Nós precisamos, então, cuidar. Então, a prioridade não é se informar. É importante, mas não é a prioridade. A prioridade é cuidar da saúde. Porque, nesse momento, é caso de vida ou morte. As pessoas
todas, ninguém está livre, né? Todas podem adquirir, infelizmente, tendo contato com o vírus, podem pegá-lo. Porém, nem todas vão ter uma situação grave, né? E chegar num ponto que muitos estão, infelizmente, chegando, que está sendo fatal para muitas pessoas. Mas tem muito a ver realmente com a saúde. Tanto que o grupo de risco maior são as pessoas de mais idade e pessoas que já têm uma comorbidade, uma doença, né? Os diabéticos, cardiopatas. Então, esses são o grupo de risco, não é isso? Sim. Então... E as pessoas imunodeprimidas, né, também. Aí a importância da alimentação. Né? Alimentação, e não só o repouso, porque nesse momento, Mazilda, muitas pessoas estão vivendo em suas casas e estão totalmente com o ciclo circadiano desregulado. Por quê? Porque resolveram aproveitar um pouco alguns momentos para ficar até mais tarde assistindo filmes, séries. Ah, mas é proibido? É tão bom, me dá prazer. Olha, você pode fazer o que te dá prazer e até deve, porque é bom. O prazer, né, libera você trabalhar o que te dá prazer, você vai subir a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, que é importantíssimo para o equilíbrio do humor, para o equilíbrio também das doenças, né, do humor, como a depressão, transtornos mentais. É importantíssimo. Porém, nós precisamos ter em mente que devemos ter sabedoria para fazer tudo isso com equilíbrio. Não adianta você passar noites e noites acordado e comer, então, eu vou me alimentar bem, vou comer só frutas, legumes, tá ótimo minha alimentação, só que aí durmo 3 horas, 4 da manhã, né, da madrugada toda noite, acordo 2 da tarde, então ciclo circadiano totalmente desregulado, o organismo vai trabalhar de forma negativa, não é uma forma positiva. E isso certamente também vai interferir no sistema imunológico. Não tenha dúvidas. Não é só a alimentação, o repouso, luz solar, que a vitamina D é importantíssima também. Por exemplo, deficiência de vitamina D causa sintomas de depressão. Um sintoma grave é a fadiga, que é um dos sintomas de depressão, por exemplo. Então, é importante. Nós sabemos que a vitamina D, ela também protege o sistema imunológico. Então, é um outro fator. Nós devemos nos expor ao sol. Ah, mas eu estou em isolamento, eu não posso. Não, você não está proibido de abrir a sua janela, de ir um pouquinho... exatamente. Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão. Então, percebe que manter uma rotina, primeiro, é prioridade. E a prioridade é a saúde. Então, aí você tem que ter esse olhar para cuidar do que come, dos horários de dormir, de acordar, de luz solar, né? Se expor um pouco, pelo menos 10 minutos à luz solar, sem protetor. Então, beber água, tudo é importante. Tudo isso é importante, principalmente nesse momento de isolamento social, porque estamos vivenciando o estresse emocional. E como eu disse, o estresse libera cortisol no organismo. E esse hormônio, ele é nocivo quando é frequente. Então nós precisamos combatê-lo. Nós precisamos realmente combatê-lo com hábitos saudáveis. Não é um hábito só. O hábito alimentar é um, mas nós precisamos de outros para que, então, tenhamos uma saúde física, mental e espiritual. É isso aí. Bacana. Nós estamos caminhando aqui para os nossos minutinhos finais. Okay. Passou tão rápido. Passa rápido, é verdade. Passa rápido. Passa rápido. Eu gostaria de te pedir para novamente, né, dar aquele conselhozinho de ontem para os acadêmicos. Aquilo ali foi muito importante. Ok, muito bem. E outra coisa que não sei se vai nem dar tempo da gente falar hoje, a gente até poderia remarcar uma outra. Tem como você falar um pouquinho para a gente sobre os diferentes tipos de ansiedade, o que a gente pode estar trabalhando
nesse momento com as pessoas que já têm essa tendência? Se Posso. alguma técnica de respiração? Fique à vontade. Posso. Tá. Então vamos começar por esse ponto. Bom, a ansiedade, como eu disse, eu não vou ser repetitiva, mas só para a gente concluir, necessariamente ela não é patológica. Tem a ansiedade comum, que todos nós sentimos no dia a dia, e nos remete até a desenvolvermos coisas de forma mais criativa, então não necessariamente patológica, mas existe sim a ansiedade patológica, que por conta do estresse, cortisol, tudo isso, ela vai sendo gerada. E aí temos alguns tipos. Transtorno de ansiedade generalizado é um tipo de ansiedade que o sintoma mais presente é quando a pessoa ela realmente tem uma preocupação exagerada com algum assunto e aí ela fica focada somente naquilo e essa preocupação ela vai criando uma força no pensamento da pessoa que acaba causando sintomas orgânicos. A insônia, taquicardia, essa preocupação excessiva acaba gerando dor de cabeça, dores no corpo, náuseas. Tem muitos sintomas de ansiedade generalizada. Tem pessoas que têm momentos que elas entram em crise e acabam até confundindo isso com um infarto e vão para o hospital. E aí, às vezes, chega no hospital, é uma crise de ansiedade somente. E aí eu falo somente, falo, nossa, mas tudo isso, e ela está falando de uma forma assim, tão somente. Não, eu digo porque a ansiedade, nós vamos trabalhando em cima dela, tratando, e tem cura. Lógico que tem. Existe ansiedade que não se cure? Não, não existe. Ah, mas e as fobias? Porque tem os medos, né, que são diversos, e o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, é um tipo de ansiedade e aí é considerado crônico, que no caso é uma doença sem cura. E então não é todo tipo de ansiedade que tem cura? Não é todo tipo, mas todos têm tratamento e todos têm controle. Então, aí vamos falar um pouquinho. A generalizada é quando a pessoa, ela realmente na própria no próprio título, né, transtorno de ansiedade generalizado, já diz que ela acaba generalizando muito algo de forma que isso acaba sendo um exagero e a pessoa acaba então adoecendo com vários sintomas. Esse é um ponto. Essa ansiedade, como que nós devemos tratar? Essa pandemia, ela serve de gatilho? Certamente. Serve de gatilho para ansiedade, para depressão, para tudo isso. E como eu vou me proteger? Então, o primeiro ponto é você realmente dividir o seu dia, procurar conversar com pessoas que você sabe que vão acrescentar coisas positivas, cuidar das prioridades, principalmente da saúde, como eu já citei agora, né? E se ainda assim você percebe, não estou dormindo, eu não estou bem, porque essa ansiedade, realmente, essa preocupação, ela realmente tomou conta dos meus pensamentos, você deve procurar uma ajuda, uma terapia. E nesse momento, muitos profissionais estão fazendo terapia online. Mesmo aqueles que não trabalhavam dessa forma, agora, nesse momento, estão atuando dessa forma para contribuir, né, para auxiliar, né, nesse momento de dificuldade. Então, veja, essa é um tipo, transtorno obsessivo compulsivo. É outro tipo de ansiedade, onde o problema acontece mais no pensamento. A pessoa começa a ter um pensamento repetitivo de obsessão e aí ela cria uma compulsão que é uma mania, por exemplo, para se aliviar. Né? Só que, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, ele dificilmente ele acontece de repente por conta de um estresse emocional como esse que estamos vivendo. Então, não é o caso, não vai ser gerado por conta disso. Ele pode ser agravado. A pessoa pode ser que ela já tenha, ela esteja em tratamento, e aí isso se agrave nesse momento.
Agora tem também uma diferença, tem o transtorno de personalidade obsessiva, que aí já é uma outra situação, que é um pouco parecido com o transtorno obsessivo compulsivo, que este é um tipo de ansiedade, e o transtorno de personalidade obsessiva já é um transtorno de personalidade, onde a pessoa tem o funcionamento dessa forma. Então, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem a diferença. O obsessivo compulsivo, ele tem um pensamento e ele acaba criando uma mania para se aliviar, né? Que torna-se repetitivo e aquilo se repete de tal forma que interfere no dia a dia, nas atividades rotineiras. Então, um exemplo. A pessoa, ela fica com medo de pegar o vírus, então ela vai, ao tocar, ela vai lavar a mão. E ao tocar, ela vai lavar a mão. Então, aí torna-se uma repetição, só que ela fica nesse movimento meia hora sem sair dali. Diferente de nós que temos que lavar as mãos mesmo mais vezes agora nesse momento. Mas é diferente. Então, e agora um outro exemplo. A pessoa que tem o transtorno de personalidade obsessiva, ela funciona de certa forma que é um pouco além do comum, da normalidade, podemos dizer assim, só que ela não acaba interferindo de forma tão negativa na vida dela e de outros que convivem com ela. Por exemplo, a pessoa que tem o costume, o hábito, a mania de não entrar de sapato dentro de casa. A pessoa não entra. Ela tem esse hábito, é uma mania. E aí ela vive dessa forma. Então, todos da família já sabem e convivem com ela desse jeito e aí conseguem lidar com isso e conseguem também andar dessa forma. Isso não é um transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno de personalidade obsessiva, que é mais administrável, não causa um dano, um prejuízo nas relações de convívio social e pode ser trabalhado facilmente numa terapia e até modificado, diferente do transtorno obsessivo compulsivo, que normalmente o tratamento deve acompanhar uma psicoterapia com o tratamento medicamentoso. Tá. Só te interrompendo um pouquinho aqui, é que fizeram uma pergunta que eu acho que cabe agora no teu comentário. Estão perguntando qual a relação de depressão com ansiedade, se as duas estão interligadas, se existe alguma outra relação, se a ansiedade é o gatilho que vai transformar em depressão. Ok. As duas estão interligadas, mas não necessariamente uma pessoa deprimida, ela tem ansiedade e vice-versa. Uma pessoa ansiosa vai desenvolver uma depressão. Elas têm uma ligação porque é comum o deprimido também sofrer de ansiedade e então vice-versa também é comum acontecer. É comum, mas não necessariamente existe uma regra, né, onde se considerado que essas doenças andam juntas, porque a ansiedade, como eu disse, não necessariamente ela é patológica, ela se torna patológica em algumas situações, para algumas pessoas, em alguns casos. E a depressão, ela é uma doença. A depressão é uma doença que tem vários também tipos de depressão, tem a depressão sazonal, que está relacionada mais ao aparecimento do sol ou não, né? E aí é mais grave em países que tem pouco sol, onde a noite tem um tempo maior, né? O dia é mais curto, então essa é a sazonal, depressão pós-parto, depressão maior, depressão leve, depressão reativa, que é considerada após um acontecimento traumático. Por que as pessoas que estão vivenciando esse processo, né, de isolamento social, essa pandemia, podem desenvolver a depressão? Porque ela pode causar uma situação traumática para o indivíduo que está passando pela situação. Como eu disse no começo, nós passamos de formas diferentes. Alguns estão na linha de frente, outros estão em casa. Estamos na mesma situação, mas de formas diferentes. Então, alguns podem estar vivenciando uma situação muito delicada, né, por conta do medo
da ausência do trabalho depois de tudo isso. O medo da situação financeira. Então, isso pode causar na pessoa um dano, né? E aí a gente chama de depressão reativa. E como eu sei que é uma doença? Depende do tempo que a pessoa vai vivenciar esse processo. Se ela vive o processo, ela passa por esse momento delicado, de dor, acaba tendo um desequilíbrio, uma disfunção emocional, mas ela consegue superar isso aqui 2 semanas, eu não vou dizer que é uma depressão, mas se isso vai se estendendo, então o tempo vai me dizer se ela está desencadeando uma doença como a depressão, por exemplo. Mas então, veja, para responder... Pode falar. Eu poderia aqui, resumindo, né? A depressão, é considerada a depressão quando ela começa a interferir no meu dia a dia. Isso, e essa interferência faz com que a pessoa realmente não consiga reagir, e isso vai perdurando, né? Para 2 semanas para mais, por 2 semanas para mais. E aí, então, a gente pode começar a identificar um processo depressivo sendo, né, instalado nesse momento. E é comum acontecer, principalmente assim, no caso de pandemia. Porque é uma situação realmente muito nova e assustadora. Por conta de tudo que nós estamos vivendo e da expectativa que se tem com o próprio vírus, porque ninguém sabe o quanto tempo ele vai estar entre nós, e por conta do que isso está acarretando financeiramente na vida de todos nós. Então, é uma situação que realmente ela nos remete a um adoecimento, então temos que cuidar para não adoecer, cuidar dos pensamentos, né, manter uma rotina saudável, cuidar. Olha, uma dica importante, o ciclo circadiano é importantíssimo para qualquer saúde mental. Se nós formos avaliarmos, muitos dos transtornos mentais têm um dos sintomas relacionados ao sono. Então, nós precisamos cuidar do horário de dormir e de acordar. E muitas pessoas nesse momento não estão atentas a isso. Pelo contrário, estão relaxando nesse ponto. Estão aproveitando. Né? E aí eu digo, então não se pode aproveitar? Pode, a gente pode abrir exceção. Mas exceção é exceção. Exceção é quando foge a regra. Uma vez por semana, né? Tirar um dia por semana só, você fazer ali o cineminha. Exatamente, exatamente isso, Mavilda. Bacana. Exatamente. Mara, nós estamos aqui já no finalzinho da nossa live. Eu quero te agradecer, te fazer o convite para estar conosco mais vezes, abrir espaço aqui no canal, né, para que nós possamos estar conversando sempre e trabalhar com a informação ajuda, a formação correta, ela nos livra até de ficar doente. Tá, deixa eu fazer só um acréscimo. Só um acréscimo. Porque tem muitas coisas mesmo que dava para falar e por conta do tempo, né? Mas a gente pode marcar num outro momento. Mas veja, olha só, a alimentação é importante, sono, né? Tudo isso que eu já disse, mas veja, hoje a medicina também já descobriu que tem relação a microbiota, a alteração da microbiota intestinal com processos depressivos e de ansiedade. Dessas duas situações. Então, como cuidar disso? Mas então como que eu vou cuidar das bactérias? O que é a microbiota? São as bactérias que nós temos no intestino. Nós temos no intestino as bactérias, nós temos os neurônios, neurotransmissores. Muitos dos nossos, da produção da serotonina acontece no segundo cérebro, que é o intestino. Então, nós devemos... esse assunto, eu amo esse assunto. Eu nem vou puxar aqui, porque senão a gente vai estourar o tempo da live. Sim, então, é só uma dica. Eu gostaria de marcar a próxima exatamente para a gente falar sobre isso, porque eu acho muito importante. Podemos sim, porque é só uma dica para que vocês realmente cuidem. E como se cuida da microbiota? Cuidando de alimentos, usar alimentos prebióticos,
De vez em quando, se você quiser fazer o uso do probiótico, que bom, eu vou tomar então o Yakult, não desmerecendo o Yakult, mas é uma bebida que tem açúcar, é fermentada, não é por esse caminho. Vá até um profissional da saúde para que ele prescreva os probióticos que estão relacionados às cepas certas para trabalhar as bactérias que estão relacionadas com a depressão e com a ansiedade. Então, isso é importante também. Consultar um nutricionista, um médico, tudo isso é importante para bons cuidados da saúde. Prevenção. Essa é a dica. Prevenção. Acho que essa é a palavra que... Isso, exatamente. E outra palavra importante nesse momento é equilíbrio. Muito bom. É isso. Bacana. Você deixou a live com gostinho de quero mais, tá? Vamos ter que reagendar rapidinho agora. Tudo bem, eu fico à disposição. Nós vamos combinar então. Bacana, Simália, muito obrigada por você ter compartilhado aqui com a gente esse conhecimento, foi enriquecedor. Pena que o tempo passa tão rápido, eu tinha mais umas perguntas aqui, depois eu vou passar para você. Tudo bem, eu respondo. E a gente vai respondendo para as pessoas, tá? Sim. Muito obrigada, obrigada de coração. Beijo grande e passa de novo o seu contato, porque muita gente entrou depois. Tá bom, vamos lá, 11 97662 3766. Eu sou funcionária da Clínica Spa Vida Natural, vocês podem procurar na internet. Também tem o Instagram, Silmara Leal, e no Facebook também me encontro como Silmara Leal. E aí fico à disposição de vocês. Podem mandar perguntas que eu responderei todas elas. Muito obrigada, viu? Beijos grandes. Obrigada a todos, obrigada, Mazilda, pelo convite. Obrigada. Tchau. Tchau. Aqui, ó.